Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 9. Né? Na palavra, pode dar uma melhoradinha na luz aí para os irmãos acompanhar a Bíblia, por gentileza. Pode ligar aí a lâmpada 2 e a 4, vai ficar legal. Tá bom? Bem? Marcos, capítulo 9, versículo 7. Tá bom? E aí a gente vai navegar um pouquinho aí nesse livro especificamente. Tá bom? Marcos 9, 7. Diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Vamos falar apenas esse finalzinho todo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Amém. Pode tomar o seu assento. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, estou muito feliz com todos vocês aqui presentes, né? Estou muito realizado, orgulhoso de todos os nossos ministérios aqui. Foram apresentações belíssimas, né? Os irmãos que fizeram uso da palavra foram também muito bem, então estamos contentes. E nessa manhã eu quero falar com você brevemente sobre por que Jesus veio ao mundo. Você já fez essa pergunta? Talvez você responda ela de uma maneira bem simplista, né? Jesus veio ao mundo para nos salvar, ponto. E aí, às vezes, quando a gente vai falar de Natal, é até mais difícil do que falar de Páscoa, porque Páscoa Jesus morreu, mas Natal Jesus nasceu. E aí eu estava compartilhando o dilema do pessoal da decoração, e como é que a gente decora a igreja para lembrar que Jesus nasceu? É difícil, né? Mas não é impossível, né? Eu creio que Deus quer falar com você hoje. E para isso eu vou usar muitas referências bíblicas, então hoje vai ficar parecendo escola dominical mesmo, tá bom? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora aí, e você vai fazer uso dela agora, tá bom? Se você quiser ir marcando, quiser ir anotando, mas Deus vai falar com você aí hoje no Evangelho de Marcos, né? Mas antes da gente abrir Marcos, né, eu gosto de uma introdução que o escritor aos Hebreus faz. No capítulo 1, versículo 1 e 2, se você precisa abrir não, mas Micaías vai abrir para você. Hebreus 1 e 2 diz assim, ó: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Irmãos, aqui nós temos uma grande chave. Veja bem, Deus se fez homem e veio até nós. E agora Deus tem rosto, Deus tem cheiro, Deus tem endereço, né? E quando eu digo que Ele veio a nós, eu estou me referindo à humanidade, especificamente às pessoas que conviveram naquela época. O fato é que Jesus veio ao mundo. E eu poderia ficar a mensagem inteira só nesses 2 versículos aqui, mas eu quero andar com você no livro de Marcos, né? Porque ele é o evangelho mais curto. Se você quiser conhecer a história de Jesus mais rápido, a versão mais rápida, vai ser Marcos, que são 16 capítulos. E eu diria que é o mais objetivo, né? Então, nós vamos aproveitar o livro de Marcos para a gente entender aqui por que Jesus veio ao mundo. E, a fim de conceituar, eu gosto de dizer, né, que o que acontece aqui é o que os teólogos chamam de dualidade. Veja bem, o que é dualidade? Jesus veio à Terra como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Mas ele se limitou, né, à natureza humana. Ele agora tem um corpo, ele agora tem algumas limitações. Ele se sujeitou a isso, né, por amor a mim e a você. Agora, partindo para o texto lido, né, se você deve se lembrar do relato lá do batismo de Jesus, onde veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado. E agora, essa frase se repete para um público mais seleto. Agora em Marcos, capítulo 9, versículo 7, só tem 3 pessoas assistindo, só tem 3 espectadores: Pedro, Tiago e João. Jesus está orando, Jesus está ali no Monte da Transfiguração, né? Eles viram Moisés, Elias, e depois eles viram uma nuvem e uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ouvi o que ele tem para dizer.
E nessa manhã, se você está aqui, é porque você quer ouvir o que o Senhor Jesus tem para dizer para você, amém? Glória a Deus. Ele quer te dizer algo nessa manhã, então se agarre a isso. Ouça o que o Senhor quer falar com você. É interessante que aquele que em algum momento foi chamado de o filho do carpinteiro, se referindo a José, o filho de Davi, se referindo à sua descendência, agora mostra a sua identidade primária. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Glória a Deus. Aleluia. E o que será que ele tem a dizer? A partir do momento que Jesus veio ao mundo, tudo mudou. As coisas agora são uma outra ótica. Agora, crentes e não crentes vão ter que olhar para o tempo e dizer sobre antes e depois de Cristo. Ou seja, ele é o marco da história. Ele é o ponto central que divide a história. Como isso é maravilhoso, meu irmão. E como diz o ditado, para quem sabe ler, um pingo é letra. E se isso é uma verdade, nós devemos levar muito em conta o que o próprio Jesus tem a dizer sobre por que ele veio ao mundo. Você já parou para pensar o que Jesus disse que ele veio fazer aqui na Terra? Porque ele nos dá pistas. Jesus sempre falou de maneira clara. As pessoas que ficavam tentando entender, algumas coisas só fizeram sentido quando ele morreu, outras quando ele ressuscitou e outras depois que ele subiu aos céus. Mas Jesus sempre foi claro. Quer ver? Vamos ler Marcos 1, 38. Marcos 1, 38. Jesus está dizendo aos discípulos: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. E aí ele completa dizendo: foi para isso que eu vim. Então sabe por que Jesus veio em primeiro lugar? Para anunciar a salvação. Repita comigo: anunciar a salvação. Foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Foi para anunciar a salvação. Um pouco mais à frente, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que Jesus anunciava a palavra em Cafarnaum, em casa. O que traz mais uma lição aqui para mim e para você. Se Jesus precisava anunciar a palavra em casa, o que dizer de mim e de você? Porque muitas vezes a gente fica assim: não, eu não preciso pregar com palavras, eu posso pregar com o meu testemunho. Nós podemos sim. Mas se aquele que nunca pecou entendia que ele tinha que ir além do testemunho, ele tinha que ir também com palavras, o que dizer de mim e de você? Quando eu olho para Jesus pregando, eu fico pensando: será que eu estou realmente imitando Jesus? Será que eu estou aproveitando as oportunidades para apresentar as verdades do Evangelho aos meus familiares? Terça-feira talvez você vai ter uma oportunidade. Você vai estar em família. E é possível que algumas pessoas lá não conheçam Jesus. Quem sabe Deus não te usa lá para falar sobre quem é Jesus, sobre qual motivo vocês estão reunidos, sobre quem é o verdadeiro Natal. Será que nós temos aproveitado os momentos entre colegas, entre amigos? Né? Uma coisa que a gente está aqui há dias falando assim: gente, vamos chamar os vizinhos, os familiares, os amigos, os colegas, porque eles precisam ouvir a palavra. Será que nós temos nos engajado nisso? Será que nós temos nos empenhado nisso? Sabe por quê? Porque a gente compartilha vídeo engraçado nas redes sociais. A gente compartilha promoção do mercado com os outros, viu? Tá promoção ali, a carne, a gasolina, não sei o quê. A gente compartilha situações inusitadas, coisas que não é nem para postar, a gente posta na rede social. Mas, muitas vezes, a gente deixa de compartilhar o que vai mudar o destino, a eternidade de alguém. Então Jesus veio anunciar a salvação. E nós deveríamos fazer o mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você calamos, pessoas estão sendo condenadas à morte eterna. E talvez eu esteja falando de algum amigo seu, de algum familiar seu,
que pode não conhecer Jesus por causa da minha e da sua negligência. Percebe o tanto que isso é importante? Agora, se você tem se esforçado, se você, a partir de hoje, não, agora eu vou me esforçar, agora eu vou pregar a palavra. Eu preciso dizer uma coisa para você. Nem tudo vai ser um mar de rosas. Em alguns momentos, você vai ser ignorado. Em alguns momentos, você vai ser motivo de chacota. Em alguns momentos, você vai ser desprezado. Por quê? Porque o próprio Jesus foi. Capítulo 6, versículo 4, Jesus vai dizer: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então Jesus está sendo desprezado em Nazaré, onde ele cresceu e viveu. E convenhamos, Jesus tinha testemunho, irmãos. Então, se algum parente, vizinho, amigo desprezou aquilo que você compartilhou, não leva para o lado pessoal, não. O próprio mestre foi rejeitado, mesmo diante da sua performance, mesmo diante da sua sabedoria, mesmo diante do seu poder. Então, quem sou eu e você para não ser ouvido? Para não ser levado a sério? Para não ter uma mensagem no WhatsApp ignorada? Quem sou eu e quem somos você? Mas nós temos sido obedientes. No fato de anunciar as boas novas, nós já deveríamos nos alegrar, entendendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se você que me escuta, você é o alvo das pregações, talvez é por isso que você está aqui, porque alguém está pregando para você, porque alguém tem orado por você. Deixa eu te falar, não foca demais no mensageiro, não, mas foca na mensagem que ele carrega. Porque é essa mensagem que vai mudar a sua história. É essa mensagem que vai fazer com que o seu nome esteja escrito no livro da vida. É essa mensagem que vai te levar para o céu. É essa mensagem que vai te proporcionar a comunhão com Deus. Percebe isso? Percebe quanto isso é importante? Porque o motivo principal pelo qual Jesus veio é justamente para salvar os pecadores, como eu e você. Então, em primeiro lugar, Jesus veio anunciar a salvação. E em segundo lugar, Jesus veio salvar os pecadores. Repita assim: salvar os pecadores. Se há um erro que muitas pessoas cometem, sabe o que é? É achar que igreja é lugar de gente perfeita. Ih, irmão, pensa num vacilo, é isso. A igreja não é um lugar de gente perfeita. Eu fico o tempo inteiro repetindo a frase do Billy Graham. Se um dia você achar a igreja perfeita, não entra não. Senão você vai estragar tudo. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Mas é provável que a gente esteja aqui porque a gente esteja almejando a perfeição, amém? Amém. A gente está aqui porque a gente quer ser santo, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas a gente só vai ser santo, a gente vai ser só perfeito na glorificação, no arrebatamento, quando nós estivermos face a face com Jesus. Então, enquanto isso, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Então, no capítulo 2, versículo 17, Jesus vai dizer o seguinte, eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqui Jesus deixa claro o seu propósito maior. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte, olha só, eu vim salvar quem precisa de salvação. Eu vim atrás de quem vacila. Eu vim atrás de quem já errou. Eu vim justamente pensando naqueles que precisam de uma segunda chance. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja, portanto, é um lugar onde se reúnem as pessoas que concordam que são ruins. Por natureza, mas que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Para serem pessoas melhores. Se você está aqui há algum tempo, você nunca chegou nessa conclusão, então tomara que hoje caia sua ficha. Nós não estamos aqui porque a gente é bom. A gente está aqui porque a gente precisa melhorar. A gente tem aqui porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que santifica. Amém? Glória a Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, a gente não ia ter jeito, não. Quer ver? Veja o que Jesus diz no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Quer ver? Capítulo 7,
Ele diz o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Deixa eu te perguntar, você acha que Jesus está falando de quem nesse texto? De nós. Ele está falando de todos os seres humanos. Por quê? Porque todos somos pecadores. Todos somos falhos. Todos carecemos da graça de Deus. Então, de vez em quando, ele fala assim: nossa, fulano precisa de Jesus. Não, todo mundo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, seu vizinho precisa de Jesus, seu pai precisa de Jesus, seu colega precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, irmãos. Mas a boa notícia é que ele veio para nos redimir. Aleluia. Para nos tirar das trevas para a luz. Glória. Ele veio para fazer todo mundo sua família. Amém. Porque nas palavras dele mesmo, capítulo 3, versículo 35, ele vai dizer: portanto, todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas eu preciso dizer que essa remissão trouxe um preço bem alto. Foi caro. Sabe? Mas também foi algo que Jesus não escondeu. Jesus falava e o pessoal: o que ele está falando? Não faz sentido. Quer ver? Capítulo 8, versículo 31 e 32. Nós vemos assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso expunha claramente. Então Jesus está falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e o pessoal ainda não tinha pegado, a ficha ainda não tinha caído. Quando ele disse essas coisas, na verdade, o Pedro levantou: não, isso não vai acontecer com o senhor, não. O que Jesus disse para ele? Sai daqui, Satanás. Arreda-te de mim. Porque quem queria que isso não acontecesse era Satanás. Mas, se a gente vai olhar um pouquinho mais à frente, do Getsêmani, na noite em que Jesus foi preso, ele também demonstrou que ele não queria morrer. Você prestou atenção nessa parte? Ele mostra um desespero, sabe? Você lembra da oração que Jesus fez? Capítulo 14, versículo 36, vai dizer assim: ó: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. É como se Jesus dissesse assim: eu não quero morrer, não. Deixa, vamos mudar de ideia, vamos mudar o plano. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Muitas vezes a gente vê esse texto aqui como uma oração protocolar. A gente fica pensando assim: não, isso aí é porque só faz parte da história. Mas se você for olhar bem, Jesus está fazendo essa oração transpirando sangue. Jesus está desesperado. Ele está dizendo: eu não quero, mas eu vou. Eu vou porque está no plano. Eu vou porque faz parte. Eu vou porque eu amo as pessoas pelo qual eu vou morrer. Sabe, foi por amor que Jesus se entregou. Jesus veio ao mundo, sabe por quê? Sabe para quê? Para declarar o seu amor por mim e por você na cruz do Calvário. Então, o seu nascimento, meus irmãos, ele só é lembrado para que fosse possível o cumprimento do seu propósito principal, a sua morte. Então, Jesus nasceu para morrer. O tempo inteiro, a morte era o seu destino. Então, o nascimento de Jesus é a ocasião em que a gente lembra que Deus se fez carne. Mais do que isso, ele se fez maldito.
por causa dos nossos pecados. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Todavia, essa história nos leva a refletir. Como é que a gente pode retribuir tamanho sacrifício? Beleza, Jesus veio, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou. E o que nós vamos fazer por ele? O que cabe a mim e a você? O nascimento de Jesus é uma oportunidade de a gente lembrar que Deus nos deu o maior presente que nós poderíamos receber. Um presente que Papai Noel nenhum, seja de mentira ou de verdade, poderia nos dar. O Pai Celestial nos deu na cruz do Calvário a salvação por meio do seu Filho. Então, o maior presente que eu e você recebemos foi a vida. Percebe tanto que isso é forte? Então, se a gente fosse perguntar, Senhor, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu tudo que eu tenho, o Senhor me deu a eternidade, e o que eu posso fazer para retribuir? O que eu posso fazer para mostrar que eu entendi o que o Senhor fez por mim? Talvez ele diria o que foi dito ao homem lá de Gadara, que foi liberto de uma legião de demônios. No capítulo 5, versículo 19, ele diz: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, Senhor, se você quiser agradecer a Deus, Senhor, se você quiser dizer o seguinte: como é que eu posso retribuir? Jesus está dizendo assim: vai para casa e fala o que eu fiz na sua vida para os seus parentes. Vai para o seu trabalho e conta o que eu fiz na sua vida para quem ainda não me conhece. Vai para a sua vizinhança e fala para eles quem eu sou na sua vida. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, conforme bem conceitua Paulo em suas epístolas, Jesus, ele morreu por nós para que nós possamos viver para ele. Aleluia! Então, é dizer que a minha família, a minha carreira, os meus bens, tudo que eu tenho pertence a ele. E o que mais a gente vai receber em troca? Capítulo 10, versículos 29 e 30 vai dizer: em verdade eu lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então a melhor coisa está no final. A vida eterna com Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos trabalho, amém, irmãos? Todo mundo aqui está ciente do trabalho que eu e você temos? Enquanto a gente não vai morar no céu com Jesus, enquanto a Nova Jerusalém não chega, nós temos um trabalho aqui na terra. Nós temos algo para fazer. Então, uma vez que a gente entendeu por que Jesus veio, a gente precisa fazer, e agora? Por que eu estou no mundo? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha tarefa? Capítulo 16, versículo 15, a seguir vai nos dizer: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Você entendeu por que Jesus veio ao mundo? Para anunciar a salvação, para salvar os pecadores, amém? Mas agora é hora de perguntar assim: e eu? O que eu estou fazendo aqui? Porque nós estamos aqui de passagem, irmãos. A terra não é o nosso destino. É apenas, nós estamos só passando por aqui. O nosso destino é o céu com Jesus, amém? Mas enquanto estamos na terra, qual que é a nossa tarefa?
O que a gente teria que estar pronto para fazer? Nós deveríamos estar anunciando as boas novas. Mas não tem como anunciar as boas novas sem primeiro receber as boas novas. Então hoje é dia da gente pensar, será que fez sentido aquilo que foi dito nessa manhã? Aquilo que foi cantado nessa manhã? Sabe, eu queria fazer um convite. Se hoje finalmente fez sentido para você o que Jesus veio fazer na terra, e hoje você quer entregar a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador, eu queria que você acenasse, assim, ó, só acenasse com a mão. Nós queremos te conhecer. Será que hoje tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Ou talvez você um dia já entregou a sua vida a Jesus, mas por algum motivo você se afastou. Então, eu queria te dizer que ainda há um lugar na mesa. O Senhor está esperando, e esse lugar está reservado com o seu nome. Então, será que tem hoje alguém que quer se reconciliar com Jesus? Esse convite é para você. Se tiver, eu queria que você levantasse a mão, nós queremos orar por você. Somos todos de casa? Então, eu queria levar você a refletir o seguinte: será que nós temos vivido de fato o propósito que Deus tem para mim e para você aqui na terra? Será que nós temos vivido para Ele? Será que nós temos anunciado a salvação às pessoas ao nosso redor? Será que nós temos anunciado que Jesus é o centro das nossas vidas? Será que nós temos mostrado às pessoas que tudo só faz sentido por causa de Jesus? Eu espero que sim. Mas se não, hoje é dia de nós fazermos um novo compromisso com o Senhor. Se não, hoje é dia de dizer assim: Senhor, eu entendi. Obrigado pelo puxão de orelha. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que o Senhor é o centro. E que eu preciso levar as boas novas, eu preciso falar mais do Senhor para as pessoas ao meu redor, eu preciso falar mais do Senhor para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas. Então eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por se fazer presente em nosso meio. E obrigado, Senhor, por nos fazer entender por que o Senhor veio ao mundo. Ó Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E nos conduz, Senhor. Nos ajude a cumprir a nossa parte, os Teus propósitos na nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus é o centro de